Meus irmãos, vamos estudar hoje na nossa escola dominical um assunto muito importante. Vamos falar um pouco sobre a volta física de Cristo. E vamos começar fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te agradecemos por este momento de estudo e nós te rogamos que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender um pouco mais e crescermos um pouco mais na Tua Palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nós vamos começar lendo o livro de Tiago, meus irmãos. Tiago, capítulo 5. A epístola de Tiago, capítulo 5. E o versículo 7 até o versículo 11, assim diz. Tiago 5, a partir do 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram, firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Pois bem, irmãos, temos aí o título, A Volta Física de Cristo. Esse assunto ele está dentro da cristologia, que nós vamos entender que Cristo tem, dois estados, o estado de humilhação e o estado de exaltação. E aí nós estamos dentro desse ponto do estado de exaltação, em que nós vamos falar sobre a volta física de Cristo. Tá ok? E para começarmos, nós vamos ver alguns pontos nessa nossa lição, para a gente ter assim, uma visão geral. Primeiro nós vamos começar falando da volta física de Cristo como um estágio da exaltação. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar a volta física de Cristo vendo alguns termos bíblicos para isso. Em terceiro, nós vamos ver a maneira como será essa volta física. Em quarto lugar, o propósito, por que Cristo vai voltar. E em último lugar, nós vamos ver algumas objeções acerca da volta de Cristo. Vamos começar com a primeira parte, que a volta física de Cristo faz parte do estágio da exaltação. Para que nós possamos entender melhor isso, eu vou mostrar para os irmãos aqui um gráfico. Nós temos aqui a ressurreição, que são os estágios do estado de exaltação, tá bom? Primeiro começa com a ressurreição, depois nós temos a ascensão, em terceiro lugar nós temos assentado à destra de Deus, e em quarto lugar nós temos a volta física de Cristo. Por que nós estamos mostrando isso? Nós estamos mostrando isso para indicar onde o estágio da exaltação entra, onde a volta física de Cristo entra. Ela entra como o quarto estágio, certo? Ela entra como quarto estágio dentro desses 4 pontos que nós estamos vendo aqui. Ressurreição, ascensão, assentada à destra de Deus e a volta física de Cristo. Por que nós começamos com esse ponto? Porque às vezes muitas pessoas elas omitem esse último ponto. Então elas deixam dessa forma aqui. Ressurreição, ascensão e assentada à destra de Deus Pai. Então eles colocam esse último ponto aqui, assentado à destra de Deus, como se esse ponto fosse o ponto culminante. Como se esse ponto aí fosse o principal, o final, o ponto supremo. Mas na verdade não é. Na verdade o ponto supremo é a volta física de Cristo. A ressurreição foi importante? Com certeza. A ascensão foi importante? Sim. Assentado à destra de Deus? Correto. Mas, para fechar esse estágio aí do estado de exaltação, nós temos a volta física de Cristo. E aí nós lemos aquele texto aqui de Tiago,
no capítulo 5, no versículo 9, assim diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Aí no final ele diz: eis que o juiz está às portas. Por que então é importante destacar a volta física de Cristo como o ponto culminante do estado de exaltação? Porque é exatamente isso que Cristo disse que iria fazer, que irá fazer. Então, enquanto Cristo não voltar na qualidade de juiz, a gente não tem esse ponto aqui fechado. Então, temos ressurreição, a ascensão, assentado à destra de Deus Pai, e por fim, Cristo voltando para fechar esse seu estado de exaltação. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro ponto, esse é a nossa parte inicial desse nosso estudo. Tá ok? Vamos então para a nossa segunda parte, a volta física de Cristo, e vamos ver alguns termos bíblicos. Alguns termos bíblicos. O primeiro termo bíblico está aí, parousia, que significa presença, pode significar também uma vinda, uma chegada, um advento, e nós conseguimos ver esses textos aí em Mateus 24, versículos 3, versículos 29, 37, 39. A gente vai ver pelo menos 2 de cada um desses textos que nós vamos apresentar. Então, o primeiro termo bíblico é esse, parousia. Em grego a gente usa mais parousia, mas usaremos esse termo mesmo em português. O segundo termo utilizado para se referir à volta de Cristo é o Apocalipse. Uma palavra muito usada, bem conhecida pelos irmãos, e tem o seguinte significado. Pode significar o ato de tornar descoberto, exposto. Pode ser também uma revelação de verdade, uma instrução. E aí nós temos alguns textos que nós vamos ler daqui a pouco. E por último, o terceiro e último termo bíblico usado para a volta física de Cristo é a epifaneia. Epifaneia, que pode dar a ideia de aparição, de manifestação. Então, se perguntarmos quais os termos bíblicos que se referem à volta de Cristo, aí você tem parousia, Apocalipse e epifaneia. Vamos ver sobre esses textos, o que fala cada um. Vamos começar com a parousia. O primeiro texto é esse aqui. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A palavra vinda aí está destacada, de amarelo, está destacado, para indicar que bem aí a palavra parousia aparece lá no original. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua parousia, da tua vinda. O texto referente a Apocalipse, nós temos esse. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Então a palavra aí manifestar traz essa ideia de Apocalipse, de revelar. O terceiro termo que nós temos aqui como terceiro texto é epifaneia, que o texto diz o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então a palavra aí, manifestação, é a palavra epifaneia. E esse texto eu destaquei esses dois itens aí, revelado e vinda, de preto, para indicar que nesse mesmo texto nós temos os três termos. Então nós temos, então será de fato revelado aí Apocalipse, o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação, epifaneia, de sua vinda, parousia. Então interessante que nesse mesmo texto nós temos os três termos bíblicos referentes a isso. Ainda continuando com os versículos bíblicos, nós temos ainda na parousia outro texto que diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda, ou seja, assim há de ser a parousia do Filho do Homem.
né? Tem até um cântico, né, que a gente conhece bastante. Apocalipse, outro texto. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação, ou seja, no Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação. E o terceiro termo, o texto que nós temos, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação, ou seja, até a epifaneia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse segundo ponto, nós temos aí os termos bíblicos sobre a volta de Cristo. Então, nós temos parousia, apocalipse e epifaneia. Tá bom? Então, ficou claro, ficou simples para os irmãos entenderem. Vamos para o nosso terceiro ponto, que é a questão da maneira, né? A maneira da volta de Cristo. Por que isso é importante falar? Porque algumas pessoas pensavam, e talvez até alguns hoje ainda pensam, a volta de Cristo como algo no passado. Cristo já voltou. Então essa questão de achar que Cristo vai voltar não existe, porque isso já aconteceu. E por que as pessoas pensam nisso? Por que elas pensam dessa forma? Que a volta de Cristo foi no passado? Por conta desse texto de João 14,16. E nós vamos para ele. Eu quero que você abra aí comigo e acompanhe. João 14,16, que diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse é o texto de Jesus prometendo um outro Consolador. E aí, quando desce o Consolador, que está se referindo ao Espírito Santo, ali seria Jesus novamente voltando. Então, ali seria a volta de Cristo, como algumas pessoas têm acreditado. Ali, quando ele foi cumprido ali a descida do Espírito Santo, né? E aí as pessoas interpretam a palavra parousia como significando presença, simplesmente é uma presença. Cristo voltou e Jesus está presente entre nós, né? De uma certa forma, num certo sentido, realmente Cristo está presente entre nós. Mas quando se fala da volta de Cristo, não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos, por exemplo, esse foi o texto que nós lemos, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então nós temos a maneira como Cristo vai voltar de duas formas, um retorno físico e visível. Físico e visível. Nós vamos ler Atos 1:11, que diz o seguinte: E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Virá do modo como vistes subir. Como que os discípulos viram Jesus subindo? Eles viram Jesus subindo fisicamente e visivelmente. Jesus não subiu como se fosse apenas um espírito, alguma coisa. Ele estava ali fisicamente. Os discípulos perceberam isso e confirmaram isso. E eles viram Jesus subindo. Então, da mesma forma como Cristo foi aos céus, foi assunto ao céu, da mesma forma ele vai voltar. De que forma? Qual é a maneira? Fisicamente e visivelmente. Então, esse é o nosso terceiro ponto desse nosso estudo. Para não achar que, como algumas pessoas pensam, que como Cristo já está conosco, não tem mais aquela questão de Cristo voltar, ou então Cristo vai voltar de uma forma invisível, um arrebatamento secreto e essas outras coisas que muita gente ensina por aí. Vamos para nosso quarto ponto do estudo. Qual o propósito, né, da volta de Cristo? Qual o propósito? E nós temos aí basicamente dois propósitos. O primeiro propósito da volta de Cristo é julgar o mundo. O primeiro propósito é esse. E o segundo propósito é aperfeiçoar a salvação dos seus santos. Então o que acontece? Anjos, homens, vivos e mortos, comparecerão perante ele para serem julgados
segundo o registro que deles terá sido guardado. Então nós temos aqui o texto. Deixa eu voltar aqui. Pronto. O texto diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Essa ideia de Cristo vai se assentar, ele já está ali, pronto para começar o julgamento. Continuando. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O que isso quer dizer? Que Cristo vem para julgar o mundo. Vai haver um julgamento de todos. Só que é aí onde entra essa questão de isso vai ser ruim, isso vai ser bom. É aí onde entra a diferença entre o ímpio e os santos. Os ímpios e os santos. Para os ímpios, a vinda de Cristo será algo terrível. Será o pior dia da vida de qualquer ímpio. Pode ter certeza disso. Mas para os santos será o melhor dia de suas vidas. Por quê? Por que há essa diferença? Porque para os ímpios vai haver uma terrível sentença, enquanto que para os santos vai haver o quê? Bênção, uma eterna glória, nós vamos morar eternamente com Cristo. Cristo vai julgar o mundo? Sim, vai julgar a todos, mas no final vai aperfeiçoar a salvação dos seus santos. Nós já somos salvos, mas ali nós vamos ser aperfeiçoados. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Para quem é salvo, para quem é um santo de Deus, esse dia não vai ser um dia ruim. Vai ser uma bênção. Para quem é ímpio, para quem faz maldade, para quem não é de Deus, vamos dizer assim, essa ideia, quem não está com Cristo, quem não está em Cristo, será o pior dia da sua vida. Então, esse é o propósito da volta de Cristo. E aqui, irmãos, é importante salientar, é importante enfatizar que muita gente tem medo. Eu tenho medo quando Cristo voltar, o que é que vai acontecer? Se você é um salvo em Cristo Jesus, esse dia não pode ser para você um dia terrível, um dia ruim. Tem que ser algo como uma bênção, o melhor dia da sua vida. Tá bom? Então esse é o propósito da vinda de Cristo. E nós vamos agora para a parte final, né? Que vai falar sobre as objeções, né? Objeções à doutrina da volta de Cristo, que é isso que nós estamos trabalhando, nessa doutrina da volta de Cristo, dentro do estado de exaltação. Mas, infelizmente, há pessoas que vão contra essa doutrina, vão contra. E qual é o grande ponto aí? Eu vou voltar esse ponto aqui, ressurreição, ascensão, acentuada destra de Deus e a volta física de Cristo. É bom a gente memorizar isso porque esses 4 pontos, que a gente vai chamar de 4 estágios, eles fazem parte do estado de exaltação de Cristo. Isso também está lá no nosso breve catecismo, catecismo maior, serve para você trabalhar também isso. Então, os 4 estágios do estado de exaltação de Cristo: ressurreição, ascensão, assentado à destra de Deus e a volta física de Cristo. Mas por que nós voltamos a esse quadro, a esse esquema? Porque é o seguinte, a grande objeção à doutrina da volta de Cristo forma um bloco com a questão da objeção à doutrina da ressurreição física de Cristo. Vamos entender o seguinte, se a pessoa ela vai contra a doutrina da ressurreição, com certeza isso liga também à doutrina da volta física de Cristo. Porque vamos pensar o seguinte, vamos pensar no seguinte caso. Se Cristo não ressuscitou, vamos pensar aqui, vamos voltar aqui, vamos pensar. Se Cristo não ressuscitou, então quer dizer que ele não foi assunto ao céu. Tá bom? Não ressuscitou, então está morto. Não foi assunto ao céu. Se ele não foi assunto ao céu, então ele não está assentado à destra de Deus. Porque ele não foi assunto ao céu, ele não subiu.
E se ele não está sentado à destra de Deus Pai, porque ele não subiu e nem ressuscitou, então, por fim, nós devemos negar a volta física de Cristo. Ele vai voltar por quê, se ele nunca foi? Então, essa é a grande ideia. Então, a grande objeção à doutrina da volta de Jesus Cristo, repito, ele forma um bloco só com a objeção à doutrina da ressurreição física de Cristo. Se a ressurreição e a ascensão não ocorreram, então a volta física de Cristo também não pode ocorrer. Não pode ocorrer. Mas nós sabemos que isso é apenas uma objeção de pessoas que não aceitam a ressurreição, não aceitam a ascensão e não vão aceitar, claro, a volta física de Cristo, tá bom? Mas Jesus, com certeza, ele deixou isso bem claro para nós, né? O único regresso de que podemos falar e que podemos esperar é um regresso em poder no estabelecimento de um reino ético na Terra. Então, com certeza, Cristo vai voltar. E essa objeção referente a isso nós podemos descartar, porque senão nós vamos descartar também a ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas sim, Cristo ressuscitou, Cristo foi assunto aos céus, Cristo está sentado à destra de Deus e um dia Cristo vai voltar. E por fim, irmãos, para concluirmos esse nosso estudo, nós vamos aqui ver todos os pontos, né, resumidamente. Nós vimos aqui que a volta física de Cristo faz parte do estágio da exaltação. Né? Lembra lá daqueles 4 pontos, né? Ressurreição, a ascensão, aí a sentada à destra de Deus e, por fim, o estágio da exaltação, para indicar que faz parte disso. Depois nós vimos, no ponto 2, os termos bíblicos, e nós vimos 3 termos bíblicos. Os irmãos podem lembrar bastante, é parousia, nós temos Apocalipse e Epifaneia, ok? Depois nós vimos, em terceiro lugar, a maneira como Cristo vai voltar. Que qual é a maneira? Ele vai voltar visivelmente, ele vai voltar também. De que forma? Os irmãos podem... E fisicamente. Então, de forma visível e de forma física. Assim como ele foi aos céus, assim também ele vai voltar. Em quarto lugar, nós vimos o propósito da sua volta, que é exatamente julgar o mundo e aperfeiçoar a salvação do seu povo. Tanto anjos como homens, vivos e mortos, todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E por fim nós vemos algumas objeções. Na verdade, a única objeção que está ligada à ressurreição. Então, se a pessoa é contra a ressurreição, com certeza ele vai contra a volta física de Cristo. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós cremos sim na volta física de Cristo. E nós podemos não saber o dia, porque Cristo falou que não nos compete saber tempos e épocas. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas o mais importante é que nós sabemos que Ele vai voltar. E isso já é o suficiente. E por isso que a Bíblia pede para nós estarmos alerta, vigilantes, porque devemos estar prontos para esse dia. Mas que esse dia não nos pegue de surpresa, que esse dia não seja para nós algo terrível, mas sim uma grande bênção para a vida de todos nós. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que o Senhor abençoe a nossa igreja e que possamos estar preparados para a sua vinda, para a sua volta, em Cristo Jesus. Amém.